O ateu Saramago e a Bíblia. Existe um vídeo que circula no YouTube com o seguinte título, abre aspas, Saramago fala da Bíblia e de Deus, fecha aspas. No vídeo acima, com duração de apenas 5 minutos e 48 segundos, o escritor português José Saramago, 1922-2010, ateu, num canal de televisão português, fala acerca do lançamento de um de seus inúmeros livros. Irei, caro leitor, abordar o que Saramago diz logo no início do vídeo até os 53 segundos. Eis as palavras de José Saramago. Abre aspas. O que é curioso é que eu não disse nada, senão aquilo que qualquer pessoa sabe. Eu disse que na Bíblia há crueldade, há incestos, há violência de todo tipo, há carnificinas. Isto é indesmentível. E bastou que eu tivesse dito como se fosse uma revolução insólita, como se fosse até mesmo uma calúnia. Aí vem a igreja, vê que não é capaz de conter a sua tendência prosélita, mas de uma maneira que, enfim, um pouco despeitada. O bispo Manuel comenta dizer que eu sou um ingênuo. E eu respondi que não tem ingenuidade minha. Comprometi-me ler aquilo que estava escrito. Fecha aspas. Você, caro leitor, você que está assistindo a esse vídeo neste momento, entendeu a fala acima do inesquecível escritor José Saramago? Vou explicar melhor para você. Vou explicar como eu estivesse explicando para uma criança com 5 anos de idade, para que entenda. Saramago está dizendo que um bispo católico português havia dito que ele, Saramago, era um ingênuo. E por que o bispo cristão católico disse que José Saramago era um ingênuo? Ora, porque o José Saramago havia dito que a Bíblia está repleta de crueldade, incestos, homicídios, genocídios, estupros, carnificinas e tudo isso sob a ordem do Deus hebreu, do Deus dos cristãos. Entendeu, caro leitor? E o Saramago diz que não entendeu a manifestação do bispo católico, já que as crueldades, os incestos, os homicídios, os genocídios, os estupros e as carnificinas comandadas pelo Deus hebreu estão registrados na própria Bíblia. Isto é, na verdade, a ingenuidade não é do Saramago, mas do próprio bispo e da própria igreja, que não estão lendo a Bíblia ou fazem de conta que não a entendem. Veja, leitor, mais uma vez, a fala de Saramago sobre essas monstruosidades da Bíblia. Abre aspas. O que é curioso é que eu não disse nada, senão aquilo que qualquer pessoa sabe. Fecha aspas.
Saramago, com sua inteligência brilhante, diz que não entende por que o bispo Manuel, o bispo católico, disse que ele, Saramago, era ingênuo. Ora, Saramago apenas disse aquilo que qualquer pessoa sadia sabe. Isto é, que a Bíblia está repleta de crueldades, incestos, homicídios, genocídios, estupros e carnificinas. Tudo isso sob as ordens do Deus hebreu, do Deus dos cristãos. Saramago diz que não está inventando nada. Diz que sua afirmação é completamente verdadeira. Basta alguém abrir a Bíblia para se certificar de que Saramago está dizendo apenas a verdade e nada mais além da verdade. Para Saramago, parece até que os católicos não leem a Bíblia. Saramago está com toda razão. Ingênua é aquela pessoa que lê a Bíblia e não vê as monstruosidades que estão lá, todas comandadas pelo Deus Javé. Mas não se trata de ingenuidade. O problema aqui é outro. O problema aqui é o fanatismo religioso que cega aquele que tem uma crença. Quando um crente bota na cabeça que um livro qualquer é, entre aspas, sagrado, então tudo está perdido. O fanatismo religioso não permite que o crente veja no próprio livro sagrado o fim de sua crença, o ponto final de sua ilusão religiosa. E o Saramago sabia disso, que o problema é o fanatismo religioso. Ele falou sobre a ingenuidade do bispo, porque era uma pessoa muito educada. Veja, leitor, um exemplo de crueldade que está registrada na própria Bíblia. Não é invenção do ateu José Saramago. Está, repito, na própria Bíblia, para qualquer pessoa sadia ver. Pessoas sadias, claro. Em Êxodo, capítulo 32, versículos 27 e 28, está escrito o seguinte: aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Fecha aspas. Percebeu agora como o ateu José Saramago tem toda a razão quando diz que a Bíblia está lotada de crueldades patrocinadas pelo Deus Javé? E a prova está aí, acima, na própria Bíblia. O capítulo 32 do livro de Êxodo traz uma carnificina, uma série de homicídios bárbaros, determinada pelo Deus Javé por causa de sua intolerância religiosa. Veja que absurdo! Nesse relato mergulhado em sangue humano, uma parcela do povo hebreu estava aguardando a descida do lendário Moisés do monte. Como Moisés demorava a descer, essa parcela do povo pensou que ele havia morrido.
E o povo hebreu, como adorava criar deuses, resolveu criar mais um, o deus bezerro de ouro, e passou a adorar esse deus em vez de adorar o Deus Javé, o mesmo Deus dos cristãos. O que na lenda fez o Deus Javé, o Deus dos cristãos? Ora, ficou com muito ciúme. Que loucura, não é mesmo? Pois bem, o Deus Javé, com bastante ciúme, ordenou que Moisés e seus soldados matassem aqueles hebreus que estavam adorando o Deus bezerro de ouro. Moisés foi lá e fez o serviço. Matou quase 3.000 pessoas ao fio da espada. Coitadas, apenas porque estavam adorando outro Deus. Entendeu como o ateu José Saramago fala a verdade sobre a Bíblia? A carnificina bíblica comandada pelo Deus Javé é clara, cristalina e pública. Basta qualquer pessoa abrir a Bíblia. Basta qualquer pessoa abrir a Bíblia. As carnificinas bíblicas têm endereço certo, livros, capítulos e versículos. Quem não enxerga é porque não quer enxergar. O crente não vê essa verdade por causa do fanatismo religioso. Imagine se essa carnificina bíblica acontecesse hoje no Brasil, no estado de São Paulo, por exemplo. Imagine a matéria estampada no jornal O Estado de São Paulo, abre aspas. Grupo de religiosos mata ao fio da espada 3.000 pessoas que adoravam outro Deus no bairro do Morumbi. Fecha aspas. Essa carnificina religiosa seria manchete nos jornais, nas televisões, em livros, em revistas, etc. Não é mesmo? Até mesmo os cristãos iriam ficar indignados com tamanha barbaridade, não é mesmo? Só que essa barbaridade está na própria Bíblia, mas os cristãos não veem por causa do fanatismo religioso. Na verdade, Deus algum existe. O homem é que cria deuses à sua imagem e semelhança. O povo hebreu, a exemplo de outros povos daquela época, não respeitava a liberdade de crença. Ao criar mais um Deus, o Deus Javé, o mesmo Deus dos cristãos, o povo hebreu passou essa intolerância para esse Deus. Um abraço.